2 minutos. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã junto com os comentaristas da quinta-feira, o Nicolau Odeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, empresário, e o advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli. Você, ouvinte, manda para a gente opinião, manda para a gente informação por mensagem de texto WhatsApp para o 13 997880966. Repita! 13 997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Schiff, bom dia, Marcelo, Nicolau e aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Você pode participar também pelo chat do Jornal da Manhã no youtube.com/Jovem Pan FM Santos ou no facebook.com/Jovem Pan Santos. No YouTube, Jovem Pan FM Santos. No Facebook, Jovem Pan Santos. Também tem o aplicativo fácil de instalar no celular, Jovem Pan Santos. Você acompanha a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo, também pela internet, www.jovempansantos.com.br. Marcelo, a Câmara de Guarujá não consegue encontrar o prefeito Walter Suman para notificar que foi instalada uma comissão processante, pode desaguar num processo de impeachment. Isso ele precisa, em 10 dias, apresentar a defesa dele em relação às irregularidades apontadas pela operação da Polícia Federal. Bom dia. Muito bom dia, Paulo. E aqui a gente vê uma grande oportunidade que o prefeito Suman tem de ser notificado e se explicar. Então, porque para que se evadir, a gente fica sempre se perguntando, né? Aquele que não deve, não teme, não é o dito popular? Agora, vamos ver se agora com os noticiários, tudo sendo publicado, se ele aparece, porque ele não precisa chato ele ser eu vou colocar entre aspas isso, né? Um fugitivo. Claro que ele não é um fugitivo porque ele não tem um mandado de prisão contra ele, mas ele precisa dessas explicações. O interesse maior, eu vejo, é isso que eu acho irônico, o interesse maior é dele, né? Quanto mais rápido ele der as explicações, quanto mais rápido ele demonstrar que aqueles milhões de reais da casa dele era realmente para comprar o pão na padaria, no dia a dia, é melhor para ele, né? É melhor para ele. Quantos milhões você falou? Alguns milhões. Eu não vou falar isso, porque aí eu falo um número, Paulo Andrade, aí o Paulo Schiff fala assim, não, você errou o número. Ele fica fazendo de propósito. Você falou que era 2.900.000, é 2.901,04. Então você errou. Então eu não vou arriscar, mas era alguns milhões, eram. Não era, claro, não era um Prócida, né? Não era a parede de Mongaguá, mas também era bem considerável. Agora, dar a explicação, Paulo, falando muito sério, é do interesse de quem quer ser absolvido, até absolvido pela opinião popular, né? Ele ainda não teve um processo, teve uma condenação, mas há uma investigação fortíssima aí, a Polícia Federal investigando tudo que pode, e ele tem a grande chance. Então, tomara que ele apareça logo para dar as explicações. Nicolau Obeide, onde anda o prefeito de Guarujá que a Câmara não consegue notificar? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo, Randolfo e Marçaioli. Bom dia, Paulo Andrade. Um prazer estar aqui mais uma vez. Estive lá em Brasília, Marcelo, mas não achei o Randolfo verdadeiro para falar com você. Eu ia gravar uma mensagem dele para você, mas não consegui encontrar. Mas eu te vi no corredor. Deixa eu falar o que eu vi, o que você guarda nesse seu bolso aí? O que é que ele guarda no bolso? Ele tem uma canetinha de álcool gel, ele acha que ninguém viu, ele acha que ninguém sabe. O Bolsonaro, ele só defende o Jair, ele faz tudo igual à esquerda. Olha, você está falando, já que você tocou no assunto do Jair Bolsonaro, eu fiquei impressionado lá em Brasília com a aceitação que ele tem lá, viu? Não encontrei uma oposição dele lá, conversei com várias pessoas, eu fiquei, não, sério mesmo, fiquei impressionado. Realmente, ele tem uma popularidade muito grande lá. Bom, mas voltando aí em relação, voltando ao Guarujá. Não, eu conversei com pessoas de todos os níveis sociais e realmente, mas tudo bem.
o prefeito de Guarujá é uma vergonha, né? Estávamos conversando esses dias sobre isso, já que estávamos no fórum, e várias pessoas também da região, inclusive a deputada Rosana Vale também esteve com a gente, e falamos e comentamos sobre o assunto do Guarujá, e realmente, né? O médico, os filhos médicos, a vergonha que está acontecendo com ele e com os filhos, né? Imagina a situação dos filhos no Guarujá, com essa situação do pai, que encontraram com ele dinheiro e etc., e compactuar com isso aí. E ele não está sendo encontrado, eu acredito que seja uma estratégia política dele, não sei, eu acho que deve estar tentando aí convencer os da Câmara, né? São, se eu não me engano, 17 vereadores que eles têm lá em Guarujá, e esses vereadores eles precisam ter maioria, né, para poder não causar o impeachment, né, para não ser votado o impeachment dele. E vamos ver se ele vai conseguir sair dessa, porque não é difícil, né, Paulo? Infelizmente, nós temos que, sem querer falar mal de ninguém, mas nós conhecemos as câmaras de vereadores e sabemos que o prefeito ele tem a caneta na mão e ele consegue seduzir, né, vamos dizer assim, os pares para poder votar favoravelmente para ele e não dar seguimento a esse impeachment. Eu acho que ele não vai ser impeachmentado, mas vamos ver qual é a estratégia dele para ele poder. Ele está desaparecido aí, momentaneamente, desaparecido em termos, né? Todo mundo sabe onde é que ele está, de não ser encontrado. Ele tem, a partir do momento em que ele for notificado, ele tem 10 dias para apresentar a defesa. É muito difícil a situação política dele, dificilmente ele escapa do processo de impeachment, a não ser que apareçam fatos novos aí, né, que ele consiga... Você acredita nisso, Paulo? Não, eu não acredito, mas sempre existe uma possibilidade, né? Eu acho muito difícil que ele consiga apresentar uma defesa convincente contra essa investigação cuidadosa de muito tempo da Polícia Federal, né? É uma investigação federal. A Polícia Rodoviária apreendeu armas e 1 tonelada de maconha na Via Anchieta, em Cubatão, num caminhão ontem, Marcelo. Haja usuário. É a segunda apreensão de 1 tonelada de maconha em 15 dias. A outra foi na Regis Bittencourt, né, e essa em Cubatão, na Via Anchieta. É porque nós somos o Porto de Santos, né, Paulo? Não tem segredo. Aqui a gente está na rota de qualquer tipo de tráfico de drogas, de armas e o que for. O Porto de Santos, alguns lugares no Mato Grosso, alguns lugares na fronteira, o Rio de Janeiro, são polos de passagem e a gente sabe disso. 1 tonelada de maconha é bem expressivo, não é a maior apreensão feita até hoje, mas é num lugar que a gente passa todo dia, né? A gente passa todo dia por ali. O Santista passa, né? O Santista vai a São Paulo, passa por ali. E aí você fica imaginando, agora você olha pro caminhão do teu lado e você fala, o que será que tem aqui, né? Será que aqui tá cheio de orégano também, que nem aquele outro? Você fica pensando nisso, né? Mas, e a cara de pau, né? A cara de pau. Vai ver que é para consumo próprio, Marcelo. Vai ver que o cara... vai falar... do Guarujá vai falar que é para consumo próprio. O dinheiro é para o pão da padaria e... Vai ver que tu lembra daquele Monza, daquele cara que foi preso na fronteira lá no Foz do Iguaçu, cheio de cigarro? Ele falou que fumava muito, lembra desse cara? Se ele fumasse... Você não pinta, não? Eu pinto muito, é meu, é tudo para consumo. Então, é complicado, né? Isso aí. 1 tonelada realmente, haja maconheiro, hein? A Polícia Rodoviária cercou esse caminhão. O caminhão tentou fugir quando ele foi apreendido, mas foi cercado, foi apreendido e as armas foram descobertas em um compartimento falso, disfarçadas num compartimento falso do caminhão. Também ontem, vocês falando de cigarros, foi feita uma apreensão, essa na Regis Bittencourt, de um caminhão com 300 mil maços de cigarro, também contrabandeados para o Brasil. 7h11. Em relação àquele crime de terça-feira em Guarujá, quando um turista de Minas Gerais foi baleado praticamente na porta do hotel em que ele estava, na Praia da Enseada, a Polícia Militar ontem antecipou uma operação de busca que ia ser feita em Guarujá mesmo, com 120 homens
mas os assassinos, ou a dupla de ladrões assaltantes, né, numa moto, não foi identificada. Esses assassinos ainda não foram identificados, Marcelo. O turista aí, 38 anos, né, Paulo? Lamentável aí, foi, né? Mais um. Mais um, é isso que eu ia falar, Nicolau. O Guarujá, ele, claro, não é a única cidade da Baixada Santista que tem violência, mas é que as pessoas ficam muito na pérola do Atlântico, olha ali na frente tão bonito. As pessoas esquecem o que está para trás, né? Muita pobreza tem a cidade, tem bairros muito violentos, né? Tem favela, tem morro, como qualquer cidade litorânea que tem violência urbana. O Guarujá é muito perigoso. A gente fala, quando vem algum turista, quando vem amigo nosso, acredito que o Nicolau faça a mesma coisa. A gente sempre dá alertas, né, Nicolau? Cuidado, se for pra praia, não anda com o celular na mão, tira a aliança, deixa em casa, né? Mas não para aquele seu amigo homem que é safado, viu, Nicolau? Tô falando sério, para evitar. Agora nós estamos chegando ao cúmulo, viu, Marcelo e Paulo? Chegando ao cúmulo de que eu vi uma indicação de um policial de falar com esses golpes do Pix que está vendo agora. Você deve ter duas contas no banco, uma com pouco dinheiro e a outra onde você deixa a quantia maior do seu dinheiro. Se você for assaltado, aí você passa o Pix daquela outra conta. É brincadeira, né? Nós chegamos nesse ponto e ainda com a polícia fazendo isso. Como eu via nos verões passados, nas praias, aquelas faixas da PM, não leve objetos para a praia, não leve celular, lembra disso? Umas faixas que tinha. Então, isso aí é a falência do poder público, é realmente admitir que nós falimos. E aqui, uma conduta, né, Nicolau, que a polícia nos treinamentos, tudo, aí ela condena bastante. O rapaz, depois de entregar os pertences, reagiu. Ele reagiu e quis ir atrás, e foi nesse momento aí que eu li as reportagens sobre o... Um tiro no peito, né? Isso, ele já tinha entregue tudo, e aí ele tentou reagir, tentou ir atrás, e aí os caras deram tiro. Realmente... Marcelo, diferentemente disso, o anterior, que foi morto há 2 semanas ou 3 semanas, que era um médico, né? O cara entregou tudo, estava com a família, entregou tudo, e os caras mataram ele. Então, assim, isso é muito relativo, não dá para saber o que esses psico-noia, né, que são esses assaltantezinhos, fazem, né? Então, não dá para entender qual é o modus operandi deles, né? Como é que eles fazem. Se eles querem só objeto, eles que roubem só os objetos e vai embora. Agora, latrocínio é complicado, né? Em relação ao caso do Guarujá, o ouvinte Marcelo mandou assim: bom dia, a Polícia Federal fazendo o que todo brasileiro gostaria que a CPI do Covid estivesse fazendo, indo atrás dos desvios de dinheiro. A CPI vai atrás dos desvios de dinheiro federal, né? Esse dinheiro do Guarujá também era federal, por isso que a Polícia Federal é que fez as investigações. Há outras investigações no Brasil. Aconteceu no Amazonas, aconteceu no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro perdeu o cargo por desvios de dinheiro também na pandemia. Nicolau, bem rapidamente, você participou do 5º Fórum do Comércio em Brasília, você já citou. Qual é a expectativa entre os comerciantes? De uma recuperação boa para esse final de ano e para o ano que vem? Olha, os comerciantes, eles são otimistas e são obrigados a ser, porque senão não abriríamos a porta das lojas todos os dias esperando o cliente, que é o que nós fazemos. Mas tem uma tendência muito forte, muito grande do e-commerce, existe uma tendência, né? Ficou realmente muito claro que todos têm que migrar para esse tipo de comércio, e há um oferecimento aí do Sebrae, estava lá o presidente do Sebrae, e para cursos, para aprimoramento, que nós temos que mudar. Com essa pandemia, houve realmente uma modificação, né, uma mudança muito grande em relação ao comércio, principalmente o comércio e-commerce, né, pela internet. Então, todos têm que se qualificar em relação a isso. Mas há um entendimento, né, isso aí é consensual, de que realmente o país ele tem uma recuperação rápida e vamos nos recuperar, que esse final de ano já vamos ter um resultado muito bom. Então, foram vários deputados, vários projetos de lei que estão sendo colocados no Congresso em favor do comércio, inclusive na prorrogação da postergação de alguns impostos, né, para o ano que vem.
E os deputados que estiveram lá estão buscando e colaborando com o comércio e sabem que nós somos a classe que mais emprega nesse país, né? E a única forma de nós sairmos desse caos aí que foi essa pandemia é realmente empregando pelo comércio. E também foi muito falado sobre qualificação. Há necessidade de qualificação, o Sebrae estava bem aberto para isso, oferecendo qualificação, e é o que precisamos ter no país. Assim, de um resumo geral, foi isso que aconteceu, muitas palestras nesse sentido. Foi transmitido pela primeira vez pelo YouTube ao vivo, né? Está disponível, quem quiser ver pode procurar no YouTube, Quinto Fórum do Comércio, e dar uma passeada lá e ver o que realmente foi discutido e foi falado nesse Quinto Fórum. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Proxan, a sua loja de EPIs, ferramentas e soldas, informa que dia 13 de outubro tem a inauguração da mega loja Proxan Equipamentos em Cubatão, Rua Pedro José Cardoso, 451, Vila Paulista. Proxan, com você do início ao fim da obra. Acesse proxan.com.br. Jovem Pan. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h19. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. O ouvinte Márcio Boldrin mandou que São Paulo anunciou redução de ICMS em vários setores por atingir meta fiscal. Uma boa notícia, a redução de impostos. E o ouvinte Ramiro, ele mandou assim... Na verdade, não houve redução, né, Paulo? Reagir morre. Realmente, em Guarujá, foram dois casos opostos, né? No Perequê, há 3 semanas atrás, o turista não reagiu, o médico de 60 anos foi baleado e morreu. E nessa terça-feira, na Praia da Enseada, o turista de Minas Gerais reagiu, foi baleado e morreu. Eu assisti uma palestra sobre segurança uma vez, Paulo, ministrada por um coronel da Polícia Militar, e ele disse o seguinte, foi interessante, o Nicolau está certíssimo, não é uma ciência precisa o assalto, você não tem como saber que tipo de assaltante está te abordando, mas especialmente no caso de usuário de crack que rouba para comprar droga, eles têm muito pouco controle do que eles estão fazendo, e foi o que ele falou na palestra. Ele falou, nesses casos é sorte, você realmente depende da sorte, porque ele está tão nervoso, ele está tão descontrolado, que ele acaba tirando, e às vezes não é esse daí não é da ruindade, é do descontrole total. E tem aquele que é ruim mesmo, que quer atirar pelo prazer de matar. Mas tem o assaltante, que é o assaltante corriqueiro, ele vem, quer pegar o teu dinheiro, quer pegar o teu celular e ir embora. Mas não é uma ciência exata, você não tem como saber. Mas o certo, toda palestra de segurança que você assistir, eles vão falar, não reaja. Tem muita crueldade aí, né? Em Sim. Itanhaém, os assaltantes atiraram contra a cabeça do pedreiro, da mãe das meninas e das meninas, né? Na semana passada. O ouvinte Ramiro, ele mandou assim, uma única certeza, você pode morrer de qualquer forma. Quando o Estado diz não reaja, está mandando mensagem subliminar. Se reagir, pode matar. Eu avisei. Tudo invertido, opinião do ouvinte Ramiro. Eu posso comentar, Paulo, sobre essa redução? Do empresário Luciano Hang, da Havan, tumultuado do princípio ao fim,
debochado, aquela imagem, a imagem dele é interessante, né? Aquele terno verde bandeira com uma gravata amarela e um lencinho amarelo, né? Antes da gente chamar o detalhe Randolph, do lencinho é importante, né? Eu ontem lembrei muito de quando eu lia Gibi, viu, Paulo? Porque se o Zé Carioca fosse careca empresário, ele seria o Luciano Hang. Porque a roupa dele era igual a do Zé Carioca. Mas ele sempre usou essa roupa, né, Paulo? Famoso, né? Aquele Pato Donald e aquele outro que é mexicano dançam. Mas realmente foi muito tumultuado. Mas ele não nos engana, Paulo Schiff. Mas ele sempre usou, Marcelo. Ele falou que ele nunca financiou fake news, só fake remédio. Fake remédio ele falou que financiou. Agora, fake news não, mas a gente está de olho nele. Agora, você não gosta que fale que foi circo, mas ontem foi circense. Foi o momento, momento mais circense da CPI da pandemia, foi ontem, né? E ontem foi um duelo de titãs, né? Ontem foi assim, o Renan Calheiros, que a gente está acostumado, que já é teatral e também é falsão, né, Paulo? A gente sabe que não tem santo nessa CPI, né? Agora, vale a pena aqui ler uma frase bem curtinha de Renan Calheiros ontem na CPI. Trata-se de figuras corriqueiras na sabugice ao poder em busca de ganhos fáceis por meio de fanfarras mortais. E aí, precisa mandar no Google Translator isso aqui para ver se está em sumério, se está em aramaico, a gente não sabe qual é a linguagem que ele fanfarras mortais? Fanfarras mortais das sabugices do poder. Então, mas assim, vamos aí falar da parte séria. A questão da Prevent Senior, mais uma vez, aí virando protagonista dos noticiários, uma tristeza, né? Com uma ironia também muito triste, mas a saúde da Prevent Senior não vai bem, porque isso abala as ações da empresa, isso abala a saúde financeira da empresa, a imagem da empresa. Eu sei que a gente tem uma pauta para daqui a pouco de falar de uma condenação que a empresa levou, mas não é só isso, é a questão do crédito da empresa na praça. E aí mesmo é o estrago que uma CPI faz. Muita gente falava assim, essa CPI não vai dar em nada. Não, ela pode ser uma palhaçada até para alguns, ela pode ser um circo para outros, mas ela está dando alguma coisa, sim. Está dando, sim, ela está expondo muita coisa, às vezes de maneira pirotécnica, exagerada, mas algumas coisas, como foi tudo isso da Prevent Senior que aconteceu, realmente aconteceram. Agora, Luciano Hang ontem culpou os médicos por terem errado no atestado de óbito da mãe, né? Eu acho que também aí o que é muito emblemático, ele negou veementemente a existência ou a participação dele no tal gabinete paralelo de combate à Covid, ele negou isso de maneira peremptória, mas assim, ele falou que ele não é negacionista, então, e que ele só não se vacinou, essa foi a ótima que eu achei dele, e que ele só não tomou vacina porque ele tem um altíssimo índice de anticorpos, né? Eu fico imaginando também se ele não tomou a da polio, do sarampo quando ele era molequinho, porque ele também deve ter medido os anticorpos, né? Eu tenho, não preciso tomar. Essa é uma nova filosofia, esse tipo de frase é perigoso, é melhor ficar calado, usar o direito dele de ficar calado. Eu não entendi muito a presença do Luciano Hang na CPI. Acho que o que precisava ser verificado, podia ser verificado sem a presença lá. Foi um momento, como você definiu, pirotécnico, circense, né? Realmente espetaculoso, né? Como dizem. E o Nicolau podia ter ficado estendido um dia na estada em Brasília para poder acompanhar o Luciano Hang, né, Nicolau? Você ganha um vale da van? Ele ganha um vale, ó, Nicolau, tá aqui um vale da van. Olha, eu sei que é o seguinte, eu sei que discussões à parte ou apurações à parte que possam ter feito, eu não vi em detalhe, não tive tempo ainda de ver o depoimento do Luciano, porque foi ontem. Eu sei que ele é um empresário, ele não negou dinheiro fora do Brasil, né, das offshores que ele tem, é um sujeito que emprega muita gente, é um sujeito que nunca pediu um centavo do BNDES, nunca pediu um centavo do governo, montou uma quantidade de lojas enormes no Brasil inteiro, então emprega muita gente. E contrário daqueles que estão lá, né, que são chupins do governo e sempre viveram às custas do governo, como Renan Calheiros, o Aziz, que tem inúmeros processos nas costas. Então é muito difícil
você julgar determinadas pessoas. Ele realmente, eu só vi a parte que ele falou, que ele não ia admitir que fizesse popularidade em relação à morte da mãe dele, que isso seria uma falta de respeito, eu também concordo. E essa apuração também eu não vejo a que leva, né? Se utilizou kit Covid, se não utilizou kit Covid, se realmente tomou ivermectina, se tomou, se não tomou. Eu acho que é uma discussão tão assim, sem nexo que nós estamos tendo no país, com coisas tão mais importantes. Então, eu vou ver a fundo aí o depoimento dele e para poder ter uma avaliação melhor do que realmente aconteceu ontem. Não, mas eu queria comentar uma outra coisa, Paulo, em relação a esse ouvinte que falou da redução do ICMS do Estado. Isso aí é balela, isso aí é papo furado, porque, na verdade, o governador Dória ele só voltou aos patamares de janeiro e fevereiro desse ano com a redução. Isso aí é um ato de populismo programado e marqueteiro como é o Dória, que sempre toma atitudes marqueteiras. Reduziu, ele aumentou o ICMS, depois agora ele voltou ao patamar, que vai só ter efeito a partir de janeiro do ano que vem. Ô, Nicolau, eu queria só concordar aí com você, com o Paulo, com uma coisa. O Paulo começou falando disso, isso é muito importante. Qual é a relevância do Luciano Hang na CPI? Zero. Nenhuma. Nada, e eu preciso ser muito justo aqui, nada. Então fica claro que ele sim foi, o objetivo, na minha ótica, foi crucificar um grande aliado do Jair Bolsonaro. Foi só isso, porque eu não vejo o que ele poderia agregar para a investigação de compra de vacina. A gente precisa lembrar o seguinte, essa CPI, ela não tem como função fazer justiça ou ficar apurando tudo. Ela tem que ser focada e só pode falar da saúde e da questão da pandemia. Eles não podem abrir mais do que isso, não podem. Não é competência deles. E aí, o depoimento de ontem, ele foi 100% teatro. Foi feito para denegrir, foi feito para... E aqui não interessa se eu gosto do Jair Bolsonaro, se eu gosto do Dória, se eu gosto do Ciro, se eu gosto de qual político se você gosta. A notícia é essa, e é muito claro, não tem razão para ele estar na CPI. Então, essa CPI ela já passou do prazo de validade, ela já tinha que entregar esse relatório já faz algum tempo, e agora eu acho que já deu uma cansada. Eles já atingiram o que eles queriam. Eles não queriam desgastar o governo? Conseguiram. Não conseguiram, não quiseram expor um pouco do esquema de compra de vacina adulterada? Pronto, conseguiram. Acabou. Chega. A CPI, a gente sempre fala, todo mundo fala, né, que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Ela, embora a gente sempre tenha feito aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista a ressalva de que o presidente Omar Aziz é desqualificado, o relator Renan Calheiros é desqualificado, que é um palanque, que é um circo. Com todas essas ressalvas, duas coisas apareceram assim muito claras para o país. Primeiro, que o Ministério da Saúde era uma casa da Maria Joana, nós temos falado disso aqui, na negociação de vacinas, de testes e tal. Um reverendo foi lá negociar, um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, reunião em restaurante para negociar vacina, negociar teste. Então, isso ficou mostrado. E o caso da Prevent Senior, as denúncias são gravíssimas, com todo o cuidado que a gente deve tomar num caso desse, principalmente porque os usuários da Prevent Senior precisam ser preservados. A situação, depois do intervalo, a gente vai discutir essa pauta de que a Justiça de São Paulo determinou uma multa não, que a Prevent Senior pague um tratamento de quase 2 milhões de reais que foi feito por um segurado, um usuário do plano, no Einstein, depois dele não receber o TI na unidade da Prevent Senior. Então, se outras medidas desse tipo judiciais acontecerem, a saúde financeira da empresa está ameaçada. Em relação ao ICMS, nós criticamos muito no início do ano aqui o governador João Dória, quando ele majorou, ele aumentou algumas alíquotas de ICMS. Para o ano que vem, ele anunciou, é o que o ouvinte fala disso, redução de alíquotas em 5 setores. Medicamentos, a alíquota que era de 18% do ICMS passa para isenção. Veículos usados passa de 3,8% para 1,8%, na verdade volta, como disse o Nicolau, para 1,8%.
essa alíquota, a majoração dela, foi muito criticada por nós aqui no início do ano. Veículos elétricos passa de 18% para 14,5% a partir de 1º de janeiro de 2022. Sucos e bebidas naturais passa de 13,3% para 3%, é uma redução bem significativa. E equipamentos de gás e petróleo passa de 15% para isenção. 7h32. Repita. 7h32. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar. Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Seu cão ou gato é bem difícil de tomar remédio? Saiba que para muitos casos já existem produtos mastigáveis e com sabores diversos. Que tal uma opção de vermífugo para os felinos em forma de pipetas? O importante é evitar ao máximo o estresse na hora da administração do medicamento. E caso você use o recurso de enrolar comprimido em algum petisco, procure um que seja funcional e que já ajude no tratamento dele. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. Notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. O empresário Luciano Hang realmente falou ontem na CPI que nunca fez empréstimo com o BNDES, como disse aqui o Nicolau. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgou em nota depois que as lojas Avan fizeram, na verdade, entre 93 e 2014, 57 operações de empréstimo, no valor de 27 milhões de reais, o total, por indiretas, por outras instituições financeiras, e que todas foram quitadas, que a empresa não tem nenhuma dívida com o BNDES. Fez os empréstimos há 6 anos, 7 anos não faz, mas quitou todos os empréstimos. 7h33.
37 minutos. Quinta-feira é o dia do quadro de marketing digital aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo empresário André Orsini. Então, as ferramentas do marketing digital que pode alavancar uma empresa, cases de sucesso, são apresentados todas as quintas-feiras pelo empresário André Orsini. Bom dia, André. Bom dia, Paulo. Bom dia ao Paulo Schiffer. Bom dia ao Nicolau, ao Marcelo Marçaioli. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã de quinta-feira, né, Paulo? Paulo, eu vou falar que hoje em dia ninguém mais duvida que boa parte dos negócios, dos entretenimentos e da publicidade está na internet. A rede é o maior mercado do mundo e 96% dos brasileiros que usam a internet consultam as empresas no Google antes de ligar ou irem pessoalmente até elas. Durante esse período de pandemia, Paulo, o Brasil bateu o recorde mundial de downloads de e-commerce. Segundo uma pesquisa feita por uma grande empresa de Chicago, especializada em software, nós tocamos de 2 a 3 mil vezes por dia no nosso telefone celular. Mas no futuro, se espera que a próxima geração faça isso algo em torno de 6 mil toques diários. Na prática, Paulo, cada clique representa um potencial negócio ou venda. Mas para convencer pessoas a comprarem produtos ou qualquer tipo de serviço através da internet, é necessário que sejam feitas campanhas de marketing digital, campanhas persuasivas e diretas e objetivas. Afinal, o antigo ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio continua valendo nos dias de hoje, mesmo nesses tempos digitais. E quem vai ser o responsável, Paulo, por essa propaganda na rede? É o chamado profissional de marketing digital. Um profissional difícil de se achar, mas que as empresas andam disputando a tapas. E todas as grandes empresas já entenderam a importância de se ter um profissional como esse no seu time, e que cada vez mais está ficando escasso. A gente pode dizer com toda segurança que essa é uma profissão do futuro, mas que já, no momento atual, ficou sendo muito importante em razão da pandemia. Tanto que já tem empresa se dispondo a pagar salários superiores a R$25 mil, sem falar nas comissões, que podem chegar a 6 dígitos. É um profissional que, se for realmente bom, ele pode trabalhar de onde ele quiser, no horário que melhor achar, e até mudar completamente o patamar de uma empresa ou de um negócio. Esse é um profissional que produz todos os anúncios do YouTube, de e-mail marketing, de postagem, de banners e de tudo que circula nas redes sociais, que todo mundo já viu e que em algum momento vai tentar convencer você a comprar algum tipo de produto ou serviço pela internet. E que mesmo que muita gente ache chato, Paulo, ser incomodado por aqueles anúncios no meio da navegação, a verdade é que esse método funciona. Quer um exemplo, Paulo? A maior casa de análises financeiras do Brasil, a Empíricos, faturou R$20 milhões em 7 dias e teve um retorno sobre o seu investimento de 2.790%. O que ela fez? Quem ajudou ela a chegar nesse resultado positivo foi o profissional de marketing. Até porque, Paulo, ninguém acorda de manhã querendo comprar um relatório em PDF sobre análise do mercado financeiro, mas o profissional induziu aquelas pessoas que têm relacionamento com a Bolsa de Valores a comprar e ter esse 20 milhões de faturamento em 7 dias de relatórios disponíveis na internet. Então, ao mesmo tempo que é um mar de pessoas desempregadas, Paulo, esse profissional, que é o profissional de marketing digital, ele está ficando cada vez mais raro e cada vez mais disputado por todas as empresas. E como se não bastasse, tem, além dos salários, a bonificação pelos resultados. Nesse caso da Empíricos, o profissional responsável pela elaboração desse caso de sucesso ganhou R$300 mil de comissão. Pior que seja o seu produto, pior que seja a impressão que você tem do mercado lá fora, é um profissional de marketing que você tem que ter dentro do seu negócio e dentro da sua empresa. Até porque, nos dias atuais, eles fazem ouro daquilo que tem na mão, que é as ferramentas da internet. Então, ninguém hoje pode desejar ou ficar fora desse mundo, Paulo. A procura por um profissional desse, que já se tornou absurdamente disputada no mercado por grandes instituições, faz com que os seus salários sejam cada dia maiores, né? E não estou falando que esses profissionais precisam ter uma graduação especializada nisso. Grandes empresas têm feito
o seu treinamento dentro das próprias empresas, e não é nenhuma graduação, é simplesmente um curso que em alguns meses esse profissional fica totalmente apto a poder trabalhar e poder conquistar clientes para aquelas empresas. Então, é uma profissão que você deve pensar, porque além de ter um bom salário, você ainda tem possibilidade de receber gordas comissões. Esse foi o quadro de marketing digital apresentado todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista pelo empresário André Orsini. André, obrigado pela análise, pelas informações. Uma boa quinta-feira para você. Obrigado, Paulo. Um abraço. Parabéns, André. Muito Obrigado, bem demonstrado. Muito bem demonstrado. Realmente está de parabéns. Um abraço. Planejamento estratégico, soluções digitais. Oferecimento WorldCom Brasil. Acesse wordcom.com.br. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Ô Paulo, só comentar uma coisa. 43 minutos, os dois Barcelonas apanharam ontem. O Barcelona genérico de Guayaquil apanhou do Flamengo 2-0 lá em Guayaquil. 2 gols do Bruno Henrique em grande fase, fez 2 gols no Maracanã, fez 2 gols também em Guayaquil. Os 4 gols da classificação do Flamengo foram do Bruno Henrique. E o Barcelona verdadeiro, esse levou um passeio do Benfica ontem na Champions League por 3-0, e os comentários dizem que o zagueiro Lucas Veríssimo do Santos teve uma atuação de gala. Eu ouvi um comentário de que ele fez uma jogada sinistra no ataque. É sinistra que fala, Paulo Andrade? A galerinha fala sinistro. Foi uma jogada sinistra. O Chelsea perdeu do Juventus, o Chelsea, o atual campeão da Champions, perdeu em Turim 1-0, e foi mais um dia iluminado do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fez o gol nos acréscimos, o gol da vitória do Manchester United também, pela Champions League. O Bragantino venceu o Libertad que eliminou o Santos por 3-1 e está na final da Sul-Americana. Então, Bragantino na final da Sul-Americana, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Se eu não me engano, Atlético Paranaense também. É final Sul-Americana e Libertadores de brasileiros. Exatamente. O Atlético Paranaense já está classificado ou ainda tem o jogo contra o Penharol? Eu não sei se está... Vou verificar. Vou verificar. O Atlético Paranaense é engraçado, né? O brasileiro ele não faz muito vento, mas ele chega toda hora. A Copa do Brasil, Sul-Americana, ele está sempre ali entre os 4. Foi campeão, né? Foi. O que empresarialmente falando é inteligente, porque esses campeonatos pagam muito bem, pagam até melhor às vezes do que o brasileiro. Exatamente, Marcelo, é isso aí mesmo. Que é pontos corridos, né, Nicolau? Você vai ganhar o dinheiro gordo lá na frente. É o foco do time, né? Infelizmente, o nosso Santos não tem isso. Copa do Brasil passa de fase, são alguns milhões a mais, né? Então, precisa pensar, eu acho que o time precisa começar a pensar o seguinte, precisa de dinheiro, então vai jogar esse campeonato com tudo, o resto joga para não cair, joga para fazer o arroz com feijão, mas Copa do Brasil, para mim, teria que ser a prioridade máxima de qualquer time, porque ela paga mais de 100 milhões de reais em premiação. O Atlético ainda não está definido não, viu, Paulo? O Atlético Paranaense ou o Penharol, ainda não está definido. O Atlético Paranaense está praticamente classificado. Ele ganhou o jogo de ida em Montevidéu por 2-1 e hoje ele recebe o Penharol às 9h30 da noite em Curitiba. Então, um empate, tem a questão do gol fora de casa também, um empate ou uma derrota por 1-0, o Atlético Paranaense vai se classificar para disputar a final contra o Bragantino, que ganhou de 2-0 em casa e ganhou de 3-1 ontem no Paraguai do Libertad. Agora o Flamengo convence, né, Paulo? Agora o Palmeiras não convence, né? Essa classificação do Palmeiras aí com gol fora de casa não convenceu muito não, né? Agora o Flamengo, infelizmente, eu gosto do Flamengo, convence, apesar de ser um time encardido, né?
E eu fico assim triste, porque ali uma parte do Flamengo, uma parte de outros times tem jogadores do Santos, e infelizmente nunca conseguimos montar uma equipe, né, que realmente possa manter esses jogadores, e nosso Santos aí numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Só espero que, eu acho que parte financeira do clube, como o presidente propôs solucionar a parte financeira, eu acho que não é tudo, né? Eu acho que o time também tem que ter uma boa colocação dentro do campeonato. Mas vamos aguardar o que vai acontecer com o nosso Santos, né, Paulo? O Flamengo tem 4 jogadores formados na base do Santos, o Gustavo Henrique, o Thiago Maia, o Diego e o Gabigol, todos com destaque no time, e tem o Bruno Henrique, que foi repatriado pelo Santos, voltou do futebol da Alemanha, e depois foi transferido para o Flamengo. Então, 5 dos jogadores do Flamengo que faz sucesso estiveram na Vila Belmiro, 4 recentemente, e o Diego é daquele time histórico dos títulos do título de 2002, né? O Diego, já em final de carreira, mas todos com destaque. O Santos, um time muito fraco e ameaçado seriamente pelo rebaixamento. 7h48. Repita. 7:55. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. Esse é o jeito de cuidar. Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. No Vila Borghese sempre tem novidade. O Empório inaugura sua mais nova unidade no Boqueirão. Com mais espaço, mais conforto, mais variedade e muito mais moderno, o Vila inova mais uma vez. Visite a nova loja, Empório Vila Borghese. Produtos selecionados merecem um lugar diferenciado. Rua Mato Grosso 404. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 50 minutos, 10 minutos para as 8 da manhã. O quadro de Consumidor Inteligente é apresentado todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista e patrocinado, oferecido pelo Empório Vila Borghese, que teve a publicidade agora no jornal. Excepcionalmente nessa semana, o quadro vai ser apresentado amanhã, sexta-feira. Hoje ainda o quadro de toxicologia com a farmacêutica Paula Carpes, que ainda não está conectada aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Agora, Marcelo, a Justiça de São Paulo determinou que a Prevent Senior pague um tratamento de R$ 1.920.000 de um paciente que ficou 2 meses na UTI do Einstein. O que aconteceu? É um aposentado, Carlos Alberto Reis, de 61 anos, segurado da Prevent Senior. Ele foi internado numa unidade da Prevent Senior em São Paulo, tomou o kit Covid, não tinha UTI para ele, a família entendeu que o tratamento era inadequado, transferiu para o Einstein, ele ficou 2 meses, se curou, e é uma decisão liminar que a Prevent Senior pague esse tratamento. É um pagamento milionário. Se decisões desse tipo se multiplicarem, porque houve essa questão toda do kit Covid, pode ameaçar a saúde financeira do plano. A preocupação, principalmente nesse momento, é essa. A Prevent Senior está com a imagem bastante arranhada em função do que foi revelado na CPI da pandemia.
Mas o cliente, o usuário do plano de saúde Prevent Senior, que é mais barato, que é mais acessível, que entrou com uma estratégia de mercado muito forte entre as pessoas de mais de 60 anos, os usuários precisam ser preservados. E aqui, na verdade, uma sequência de erros, né? O juiz é uma tutela de urgência, que a gente chama, o pessoal no popular ainda conhece como liminar, né? Mas tecnicamente é uma tutela de urgência. Que não houve ainda nem a defesa do plano, né? E aí, mas o juiz ele entra muito superficialmente em mérito com aqueles elementos que ele tem. Dependendo da defesa que vier, aí sim ele vai adentrar mais o mérito e no final, na sentença definitiva, ele vai ver se confirma ou não confirma essa decisão. Nesse caso, Paulo, a família chegou aí a internar no Santa Maggiore, que é um outro hospital, e aí lá não mandaram para UTI, já começaram com kit Covid, não internaram corretamente. Aí eles decidiram levar para o Albert Einstein, porque estavam temendo pela vida do paciente, como acabou o desfecho trágico aí, né? Agora, tudo que vier desse kit Covid, Paulo, ainda que a pessoa morresse de outras causas, ou morresse porque iria morrer mesmo, na dúvida, o judiciário tem a teoria da perda de uma chance. Se ele tinha uma chance de sobreviver fazendo um tratamento correto com drogas eficazes ou indo para uma unidade de terapia intensiva, ele teria que ter recebido a melhor chance de sobrevivência. E o kit Covid não é a melhor chance de sobrevivência. A hidroxicloroquina, a ivermectina, eles têm benefícios, mas não tem comprovação nenhuma. Então, assim, eu acho que a Prevent Senior vai agora amargar duras condenações no judiciário, e isso também vai impactar na saúde financeira, porque não é só esse 1.900.000. Esse 1.900.000 a empresa consegue fazer frente, mas o abalo de imagem, credibilidade de finança no mercado, ele é muito maior do que esse 1.900.000. Nicolau Obeide, antes do comentário do Nicolau, a ouvinte Lu Confúcio, ela mandou: bom dia, túnel de Santos sem luz, breu. Será que é mais um caso de roubo de fiação, de cabo? A ouvinte Lu Confúcio disse... Provavelmente, né, Paulo? Isso aí tá um absurdo no país, né? Isso não é Santos, não, viu? Não é privilégio nosso, não. Isso aí é um problema que tem ocorrido no país inteiro. Quanto ao caso da Prevent Senior, eu acho que o Marcelo esgotou o assunto da parte jurídica. Realmente ainda é uma decisão provisória, mas o abalo da imagem, que inclusive a CPI está fazendo em relação à imagem da Prevent Senior, é complicado. Então, as consequências, como você tem falado desde o início do programa, Paulo, realmente nós temos que preservar também a imagem dos usuários, né? Porque pessoas que investiram nesse plano e têm como garantia de um plano de saúde esse plano, e ficar aí a míngua, né? O plano quebrar, como aconteceu com alguns outros planos em alguns outros locais, né? E essas decisões judiciais em cima de planos, por exemplo, levar para um Einstein, eu acho que é questionável, né? Se isso aí pega a moda, todo mundo vai judicializar e levar para o Sírio, levar para o Einstein. Eu tive recentemente, aqui eu faço um elogio à Unimed Santos, que inclusive eu conheço o Guerra, né? que é o presidente atual da Unimed, o doutor Guerra. Eu tive um problema com a minha mãe, que está sem locomoção, sem poder se locomover, lá em Santa Catarina e Brusque, o plano dela é aqui, da minha empresa. E eu, numa questão administrativa, ela precisava fazer fisioterapia, e administrativamente eu consegui fazer com que ela fizesse a fisioterapia lá em Brusque, em Santa Catarina. Então, eu acho que assim, muitas coisas a gente consegue resolver conversando administrativamente, sem tentar judicializar, né? Hoje parece que virou moda, né? Tudo entra com ação, entra contra a empresa, e o juiz dá uma liminar provisória, depois aquilo vai ser discutido e pode reverter. O Marcelo sabe muito bem disso, que não é ganho de causa 100%, e se reverter, o custo dessa pessoa, que muitas vezes não tem condições, vai ficar bem alto, não é isso, Marcelo? Exato. Um detalhe importante aí é o valor desse tratamento, né? Quase 2 milhões de reais no tratamento de Covid, com 2 meses de internação na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A Carolinda, bem rapidamente, Marcelo, pergunta, ela gostaria de saber como ficam os conveniados, caso a empresa seja condenada.
já estão dizendo que nenhum outro convênio quer aceitar esses pacientes, na maioria idosos. Como fica legalmente a situação deles, que é a principal preocupação que a gente tem nesse momento, né? Se o plano não quebrar, né, ele vai seguir até o fim com essas pessoas, mas se as pessoas quiserem migrar para outros planos, tem a questão de carência, aceitação, se eles vão conseguir fazer um plano equivalente. É uma situação muito preocupante, porque quando você escolhe o plano, você escolhe às vezes por cobertura, você não escolhe pela saúde da empresa, pela imagem da empresa, você nunca vai imaginar que a empresa vai se meter num imbróglio desse tamanho, né? Mas, no fim, a justiça não pode obrigar outros planos a receber pacientes. 7h57. Quinta-feira é o dia do quadro de toxicologia do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pela farmacêutica Paula Carpes. Ela hoje vai falar sobre o aumento de vendas de antidepressivos na pandemia e saúde mental. Bom dia, Paula Carpes. Bom dia, Paulo. Bom dia, meus colegas de bancada, Paulo Andrade, os nossos ouvintes. Paulo, no primeiro semestre desse ano, houve o registro de um aumento de antidepressivos em 13%. Tá? Então, isso mostra que a saúde mental das pessoas está abalada. Houve um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. E aí eu gostaria também aqui de já associar uma outra notícia importante, que foi um estudo da The Lancet, recentemente publicado, em que foi uma revisão sistemática, né, da literatura e que comparou os sintomas de pessoas que tiveram Covid, tá? Então, que comparou os sintomas de pessoas que tiveram Covid com pessoas que estiveram na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Não sou só eu que tenho cachorro, hein? Não é só o Nicolau. Aqui os pets estão querendo aparecer aqui no jornal, querendo fazer a sua participação. Vamos suspender um pouquinho o quadro, porque realmente com esse latido não dá para fazer, Paula. Dá para isolar o pet? Vamos mandar investigar esse cachorro. Esse cachorro tá senador, esse cachorro tá atrapalhando, senador. Tu vê que o meu eu deixei preso hoje, porque 2 programas seguidos houve comentário, então agora eles estão presos. Cuidado para não ser acusado de maus tratos, hein, Nicolau? Não, eles estão lá no quarto, lá, estão tranquilamente dormindo, mas é que eu não trouxe eles para cá, que geralmente eu solto essa hora. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo certo agora. Ele quis se comunicar com os amigos aí fora. Vamos lá. Vamos lá, desculpem. Então, houve um comparativo em relação às pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E aí, naquela ocasião, um novo CID foi encontrado, que é a síndrome do estresse pós-traumático. Então, o que está sendo relacionado, Paulo? Nós temos 2 situações: o aumento em 13% de antidepressivos no primeiro semestre de 2021 no Brasil, tá? E também esse estudo da The Lancet, que relaciona pessoas que tiveram Covid, tá? Então, como sendo sintomas de Covid comparados ao estresse pós-traumático de combatentes na Segunda Guerra Mundial, o que é seríssimo, tá? Então, nós temos aqui a seguinte situação: a saúde mental das pessoas, por conta da pandemia, está completamente abalada, sintomas de raiva também foram aí diagnosticados. Então, de uma forma geral, estresse pós-traumático. Isso leva à situação do aumento de antidepressivos e também leva a uma grande preocupação em relação à intoxicação, porque algumas pessoas estão usando por conta própria o antidepressivo, apesar de ser vendido com controle na farmácia, mas a gente sabe que as caixinhas ficam guardadas e aí uma pessoa passa para outra. Infelizmente, nós temos esse uso irracional de medicamentos e automedicação, que leva a problemas físicos, mas também vamos pensar num panorama maior, né, em pessoas realmente precisando de um tratamento adequado, pessoas precisando se afastar do trabalho por conta disso. Então, a pandemia agora, Paulo, não acabou, né? Está longe de acabar, mostra-se o contrário, mas está longe de acabar, mas nós estamos agora atentos a um outro cenário, que é esse cenário de pós-contaminação. E eu não estou nem falando aqui de profissionais da saúde, tá?
do estresse do profissional da saúde. Eu estou falando aqui de pessoas que se contaminaram com Covid e a Lancet publicou esse estudo extremamente importante. E um novo panorama se abrindo, inclusive para a saúde, para políticas públicas. É isso, Paulo. Esse foi o quadro de toxicologia apresentado todas as quintas-feiras aqui pela farmacêutica Paula Carpes. Paulo, obrigado pela análise e uma ótima quinta-feira para você. Para todos nós, até semana que vem. O ouvinte Bico Mendes diz que os 2 túneis de Santos estão sem luz, né? Provavelmente é furto de cabos ou então um problema elétrico. O mais provável é furto de cabos e fios, que é o que tem acontecido recorrentemente, inclusive na Avenida da Praia de Santos. Por falar em túnel, a obra do túnel entre Santos e Guarujá, não tem nada a ver o túnel de Santos com o túnel Santos-Guarujá, só a palavra que é a mesma. Mas o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, ele prometeu ontem a uma comissão da União de Vereadores da Baixada Santista, acompanhados da deputada Rosana Vale, que essa obra vai ser incluída agora em outubro na concessão da gestão da autoridade portuária do Porto de Santos. Inclusive, eles estavam lá em Brasília, lá no Santos Export, discutindo exatamente isso aí. Eu encontrei com eles, estava o Zé Torquato, estava a Rosana Vale, que o Zé ia apresentando. E eles receberam do secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, essa promessa. Será que agora vai, Paulo? Será que vai? Vamos ver. O Jornal da Manhã Litoral Paulista também recebeu essa promessa na primeira edição dele, na segunda edição, dia 7 de abril de 2019, do governador João Dória. Quando você encontrou com o Martim Afonso aqui, ele prometeu que ia fazer uma ponte, né? Na época, né, Paulo? Também, isso há 500 anos atrás. Quase 500 anos atrás. 498, 99 anos atrás. 489. Martim Afonso te prometeu, não foi? Foi isso. Eu já não lembro, faz tanto tempo. A Câmara Federal aprovou o auxílio gás social, agora vai para o Senado e depois para a sanção do Bolsonaro, um valor de metade do botijão de gás por mês para o brasileiro que precisar desse auxílio. E a Petrobras, no mesmo dia, anunciou a destinação de 300 milhões de reais em 15 meses para auxiliar as famílias de baixa renda a comprar o gás. Então, vem auxílio para compra de gás em 2 frentes, aí uma da Petrobras e outra do governo federal. E o TJ do Rio de Janeiro, só muito rapidamente, ele suspendeu o passaporte das vacinas. O juiz me parece que tomou uma decisão completamente equivocada, que ele fala de circulação de pessoas nas ruas e, na verdade, o passaporte da vacina é para cinemas, estádios e academias, não é para rua, né? Deve ser derrubado. O Ministério Público deve conseguir derrubar isso. Foi um desembargador que deu essa sentença. Mas decisão liminar, eu acho que foi decisão liminar também, não cheguei a ver se foi definitivo, se foi o voto definitivo. Mas devem conseguir derrubar isso, especialmente em terceira instância, né, Paulo? Se for para o STF, a gente já sabe qual é o futuro. No STF, houve a condenação a 6 anos de prisão do ex-líder do governo Temer na Câmara, o ex-deputado André Moura, por uso na prefeitura de Pirambu, em Sergipe, de alimentos, celulares e carros públicos por ele. 6 anos de prisão. Uma notícia dramática desse começo de semana é da rebelião no presídio do Equador, com, estima-se, 120 mortes, uma tragédia lá no Equador. Com isso, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, 8h05, agradecendo o Marcelo Marçaioli e Nicolau Obeide, que participaram como comentaristas, a Paula Carpes pelo quadro de toxicologia, o André Orsini pelo quadro de planejamento estratégico soluções digitais, e o Paulo Andrade, que hoje não participou nem como o Bolsonaro, nem como o Lula. O Bolsonaro e o Lula... Ô, Bolsonaro, eu fui para Brasília para ver você e você não estava lá, Bolsonaro. Você esqueceu de cantar aquela musiquinha, ô Bolsonaro, cadê você? Eu tô aqui só pra ver. Eu fui lá no cercadinho, você não estava lá. Ô, você foi na hora errada, pô. Nessa hora eu tava almoçando. Nicolau, adorei aquele fundi que nós comemos juntos, viu? Para você, então. Até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.
Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Segundo o Portal Marítimo, a Eneva, empresa brasileira de energia que atua nos setores de geração e produção de petróleo e gás, está em conversas avançadas para comprar o projeto do terminal portuário Macaé, no Rio de Janeiro, um ativo que demandará um investimento de 1 bilhão